Este vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que trata do tema estimação por intervalo. Nos vídeos anteriores, nós tratamos da estimação do intervalo para a média populacional. Nesse, nós vamos tratar da estimação para a proporção populacional, a partir de um intervalo. Nós não vamos aqui explorar a lógica subjacente da fórmula do intervalo de confiança, uma vez que isso já foi feito em vídeos anteriores. Qual é o nosso objetivo aqui? Utilizar o que nós já construímos de conhecimento para o intervalo de confiança para a média e utilizar isso agora para o intervalo de confiança para a proporção, pois a lógica subjacente é a mesma. Estimação para intervalo é muito utilizada em pesquisa eleitoral. Então, onde a gente mais vê isso é nos veículos de comunicação, quando fala que o candidato tal tem tantos por cento das intenções de voto, com uma margem de erro de tantos pontos percentuais para mais ou para menos. Então, quando você vê uma pesquisa eleitoral, o que eles estão fazendo? Com a margem de erro, estão construindo um intervalo de confiança para a estimativa da proporção, ou seja, do percentual da população que diz que pretende votar num determinado candidato. Então, vamos voltar ao vídeo anterior. A gente tinha a estimativa para a média. A gente pegava a média amostral, que é x barra, e fazia mais ou menos uma margem de erro, que aqui está sendo representado pela letra E. A margem de erro, como nós já vimos nos vídeos anteriores, é dado por essa expressão. O z-score vezes desvio padrão populacional dividido por raiz de n, que é raiz quadrada do tamanho da amostra, do número de elementos que estava na amostra. Então, isso tudo aqui é chamado de margem de erro, representado pela letra E. Isso a gente já sabe. Agora, como a partir disso, como a gente vai poder usar isso para fazer a estimativa para a proporção? É bem simples. Nós temos a mesma ideia, só que o que mudou? Nós não vamos ter média, mas nós vamos ter P de proporção. Só que esse P, que é a proporção, que vamos dizer que é a porcentagem, não é o P da população. Eu vou utilizar o P da amostra. Então, o símbolo é P com acento circunflexo. Então, ó, esse X aqui com uma barrinha significa média da amostra. A barrinha indica a amostra. E aqui o acento circunflexo indica que esse P é o P da amostra. Então, aqui também eu vou ter o P da amostra. O Z é o z-score, quantidade de desvio padrão. Isso não vai mudar, continua sendo o Z. O raiz de n também não muda, porque é o tamanho da raiz quadrada, o tamanho da amostra. E aqui é o desvio padrão. Então, essa que vai ser a nossa novidade. Vamos lá? Então, eu disse que essa é a nossa novidade. Nos exercícios, nos problemas de estimativa para a média, sempre era dado o desvio padrão populacional. Aqui não é dado o desvio padrão populacional, porque a gente consegue calcular. Então, nós precisamos agora retomar um outro conceito, que é o conceito de modelo de Bernoulli. Então, o que é o modelo de Bernoulli? É o modelo do tipo sim ou não. Qual é a probabilidade de ocorrer um evento? Então, só pode ter sim ou não. Um exemplo bem simples. Qual é a chance de, quando você jogar um dado, de sair o número 5? É 1 em 6, porque só tem um número 5 no dado e são 6 faces. Isso aqui a gente chama de P, que é a probabilidade de sucesso, de acontecer aquilo que eu quero. No caso, sair o número 5 quando eu lanço o dado uma vez. Então, ou sai o 5 ou não sai o 5. Então, esse é um exemplo de modelo de Bernoulli, que eu estou estudando se sai o 5 ou se não sai o 5. Ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento ou de não ocorrência de um evento. Melhor ainda, a probabilidade de sucesso versus a probabilidade de fracasso. No modelo de Bernoulli não existe meio termo. Ou é sim ou é não. Então, a probabilidade de sucesso é 1/5. A probabilidade de fracasso é dada por 1 menos P, que no caso aqui é 5/6, que é a probabilidade de não sair o número 5 no dado, porque tem 5 faces no dado que não tem o número 5. A gente pode citar diversos exemplos.
Qual a probabilidade, por exemplo, de uma pessoa ser curada por um determinado medicamento? Vamos supor que a probabilidade é de 95%. Então, qual é a probabilidade dela não ser curada? É de 5%. Então, é 0,05. Então, isso aqui é 1 menos P. Então, primeira questão. Modelo de Bernoulli é um modelo do tipo, só tem duas alternativas. Ou acontece o que eu estou estudando, ou não acontece o que eu estou estudando. Para cada acontecimento, eu dou valor 1. E para a ausência de acontecimento, eu dou valor 0. Exemplo. Estou fazendo uma pesquisa eleitoral. Então, eu pergunto para a pessoa, em quem você vai votar? Não, desculpa. Eu pergunto assim, você vai votar no candidato A? E a pessoa responde o quê? Sim, ou responde não. Mesmo que ela disse, eu não vou votar, eu vou faltar no dia da eleição. Não importa, então ela não vai votar no cara. Então, só tem duas possibilidades. Se eu perguntar, você vai votar? Ela só pode responder sim ou não. Não tem outra possibilidade. Mesmo que ela diga que não vai votar em ninguém, que ela não gosta de política, não interessa. Se ela não vai votar em ninguém, se ela não gosta de política, então ela não vai votar esse candidato. Cada vez que a pessoa responde sim, eu atribuo o número 1. Cada vez que a pessoa responde não, eu atribuo o número 0. Então, se eu fizer a pergunta para 100 pessoas e 30 pessoas responderem sim, então eu vou ter o 1 30 vezes. Então, eu tenho 30 votos dizendo sim, para um total de 100 pessoas. Portanto, eu tenho 30 em 100, a proporção de pessoas que vão votar no candidato A é 30%. Então percebe que quando eu chego e pergunto para alguém, você vai votar no candidato A, e a pessoa só pode responder sim ou não, vamos supor que não tenha. Não, eu ia dizer, não, vamos supor que não tenha voto nulo, mas se tem voto nulo e a pessoa vota no nulo, quer dizer que ela não vai votar no candidato que eu perguntei, então também é não. Eu também posso perguntar assim, você foi à festa ontem? Ela vai responder, fui ou não fui. Só tem duas possibilidades, sim ou não, foi ou não foi na festa. Você gosta de um chocolate amargo? Gosta ou não gosta? Eu só dou duas alternativas para a pessoa. Tá. Então, isso aí é o modelo de Bernoulli. Agora, por que a média P? O que significa isso? Vamos lá. No modelo de Bernoulli, a média é o próprio P, ou seja, a própria probabilidade de sucesso. E eu explico isso com um exemplo bem simples. Vamos supor que você vai pegar uma moeda e jogar. Ela pode ser cara ou coroa. Se sair cara, cada vez que sair cara, eu te dou R$1. E cada vez que sair coroa, eu não te dou nada. Se você jogar a moeda 1000 vezes, quantas caras espera-se que saia? Ou seja, quantos reais você vai ganhar? Quantos reais a gente espera que você vá ganhar? Então vamos repetir? Se sair cara, ganha R$1. Se sair coroa, não ganha nada. A probabilidade de sair cara é 50%, é meio. Então, se você jogar 1000 vezes a moeda, espera-se que aproximadamente metade das vezes saia cara. Se cada vez que saiu cara você ganha R$1, então, se uma pessoa jogar a moeda 1000 vezes, espera-se que ela ganhe R$500, uma vez que cada vez que sai cara ela ganha R$1. Bom, e daí? Essa é o total que ela ganhou, mas eu perguntei a média. Ora, se uma pessoa jogou a moeda 1000 vezes e ela ganhou R$500, então a média, eu não tenho que dividir pela soma, então aqui pela quantidade total, então 500 dividido por 1000 vai dar 0,5. Significa que essa pessoa ganhou, em média, 50 centavos. Ou seja, cada jogada ela ganhou, em média, 50 centavos. É evidente que ela nunca vai ganhar 50 centavos. Ou ela ganha 1 ou ela não ganha nada, mas estou dizendo a média. Se ao todo ela ganhou 500, em 1000 jogadas dá, em média, 0,5. Mas 0,5 é o próprio P, porque quando eu jogo uma moeda, a probabilidade de sair cara é de 0,5. Portanto, a probabilidade no modelo de Bernoulli, desculpa, a média no modelo de Bernoulli é o próprio P. Então, através desses exemplos, a gente viu que a média é o próprio P. E a variância? Sem usar demonstração matemática, eu vou apenas dizer que a variância, você tem que multiplicar a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. Ou seja, a probabilidade de acontecer o que eu estou estudando
vezes a probabilidade de não acontecer o que estou estudando. Vamos voltar no exemplo do dado. Quero que saia do dado o número 5. Então, qual é a probabilidade? 1/6. Mas, então, isso aqui é o meu P, a probabilidade de sucesso. Qual a probabilidade de não acontecer isso? Ora, nos dados tem uma face com 5. E depois sobram 5 faces com outros números. Um total de 6 faces. Então, a probabilidade de não acontecer isso é de 1 menos P, que é o fracasso, é 5/6. Se eu quero calcular a variância nesse jogo de dados, eu vou fazer a probabilidade de sucesso, que é 1/6, vezes a probabilidade de 1 menos 1/6, que corresponde a 1/6 vezes 1/6 vezes 5/6, que vai dar 5/36. Esta é a variância. Se eu quiser calcular o desvio padrão, eu tiro raiz quadrada da variância. Então, resumindo isso, a partir desses exemplos, a gente chegou à conclusão que a média no modelo de Bernoulli é o próprio P. A variância é P que multiplica 1 menos P. E o desvio padrão, como a gente sabe, é raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão é raiz quadrada de P que multiplica 1 menos P. Bom, então nós vamos agora pegar a fórmula do intervalo de confiança para a média e substituir os valores agora, substituir os dados, mas não usando média, mas usando proporção. Então, olha só, a gente tinha aqui média da amostra. Aqui eu tenho o quê? A proporção da amostra, ou seja, a percentual na amostra. O Z não muda, o N não muda. O que mudou? Que aqui eu tinha desvio padrão populacional. E agora eu vou usar o desvio padrão populacional que era dado. Aqui eu vou usar o desvio padrão que é dado por raiz quadrada de P que multiplica 1 menos P. Mas por que eu estou usando aqui o modelo de Bernoulli? Porque quando eu estou fazendo uma pesquisa, eu estou diante do modelo de Bernoulli. Eu chego para a pessoa e pergunto, você gosta de chocolate amargo? A pessoa responde sim ou não. Você foi à festa ontem? A pessoa responde sim ou não. Você tomou vacina? A pessoa responde sim ou não. Então, estamos diante do modelo de Bernoulli, por isso podemos usar isso aqui. Então, está feito aqui. Esta é a fórmula do intervalo de confiança para estimar a proporção P numa população com um coeficiente de confiança gama. Só que é bem simples. Só que estamos diante agora de um novo problema. Perceba que dentro do desvio padrão, nós utilizamos o P. Que P que é esse? É o P da população. Mas isto é uma contradição. Como eu posso usar o P da população dentro da fórmula que quer estimar o próprio P populacional? Se eu não sei o P da população, porque é o que eu quero descobrir, como é que eu vou usar aqui? E se eu sei, para usar aqui, por que eu estou calculando, fazendo estatística, usando a amostra, se eu já sei o resultado? Então, essa fórmula é meio contraditória. Bom, se ela é assim, como que a gente pode resolver esse problema? A gente tem um jeito de resolver isso, através de dois tipos diferentes de estimativa. Uma que se chama conservadora e outra que se chama otimista. Olha só. Estimativa otimista, o que significa? Que eu sou otimista em relação ao resultado da minha amostra. Então, o que eu vou fazer? No lugar do P da população, eu vou utilizar o próprio P da amostra. Por que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho o P populacional. E por que eu vou usar o P da amostra? Porque eu sou otimista em relação à minha amostra. Eu confio bastante na minha amostra, que ela representa a realidade. Então, esse meu otimismo me leva a usar dentro do P do desvio padrão o próprio P da amostra. Agora tem uma outra situação. Posso fazer uma estimativa conservadora. E o que é o conservador aqui? É aquele que não quer correr riscos. Então, ele não quer correr riscos, ele quer usar um intervalo que ele tenha menor probabilidade de errar. Nesse caso, a estimativa conservadora, que ele tem menor probabilidade de errar, portanto o intervalo dele fica um pouco maior,
ele vai usar, no lugar do P, o 0,5 e aqui 1 menos 0,5. E agora você deve estar se perguntando, mas da onde veio esse 0,5? Aqui a gente explica. Vamos lá. Variância para a distribuição de Bernoulli. Vamos voltar no Bernoulli de novo. A variância é P que multiplica 1 menos P. Vamos supor que o P seja pequeno. P é a probabilidade de sucesso. Vamos supor que a probabilidade de sucesso seja 10%, 0,1. Então, se a probabilidade de sucesso de ocorrência daquele evento é de 0,1, qual é a probabilidade de fracasso, de não ocorrência daquele evento? É 0,9. Porque 0,1 mais 0,9 vai dar 1, que é 100%. Eu podia falar que a probabilidade de sucesso é 10%, a probabilidade de fracasso é 90%, daí eu ia fazer aqui 10% vezes 90%. Mas a gente usa a notação decimal. Então, a probabilidade de sucesso é 0,1, fracasso é 0,9 e a variância vai ficar 0,1 vezes 0,9, que dá 0,09. Mas e se o nosso P for 0,2? O nosso 1 menos P vai ser 0,8 e a variância vai ser 0,16. Bom, eu posso dizer que a probabilidade de sucesso é 0,3 e a probabilidade de fracasso é 0,7, depois dá 0,21, depois 0,4, 0,6, 0,5, 0,5, 0,6, 0,4, 0,7, 0,3, 0,8, 0,2, 0,9, 0,1 e 0,09, que é a variância. Observe o que aconteceu com a variância. Na medida que ia aumentando os valores de P, foi aumentando a variância, até que a gente chegou no 0,25. A partir do P 0,5, ele continuou aumentando, a variância foi diminuindo. Até que a variância P 0,9, a variância ficou 0,09. E também temos uma distribuição aqui de resultados simétricos. Agora, se nós fizermos o gráfico dessa função aqui, variância em função de P, ou seja, a variância em função da probabilidade de sucesso, olha como que fica o gráfico, fica uma parábola. E esse gráfico tem um ponto de máximo, quando P é 0,5. Então, quando P é 0,5, esse gráfico tem um ponto de máximo no 0,25. E o que é esse 0,25? É a nossa variância. Portanto, para eu obter a variância máxima, eu tenho que usar um P igual a 0,5. 0,5 produz variância máxima. E se a variância é máxima, o meu intervalo, a minha margem de erro, também fica máxima. Voltemos para o nosso problema. Olha só, estimativa conservadora. Então, por que eu uso aqui o 0,5? Porque usando como P 0,5, eu vou ter variância máxima. Se a minha variância é máxima, o meu desvio padrão é máximo. Portanto, esse resultado aqui é máximo. Logo, a margem de erro, que é essa parte toda aqui, também fica a maior possível. Eu tendo uma margem de erro maior, o que acontece? Que eu vou fazer um intervalo de confiança com uma margem de erro maior. A minha margem de erro sendo maior, a chance de eu errar fica menor. Eu explico isso com um exemplo bem simples. Suponhamos que você esteja passando na rua e veja uma pessoa do outro lado da calçada e você olha para a pessoa e diz assim: aquela pessoa tem, eu acredito que ela tenha 25 anos. Bom, com essa estimativa, a chance de você errar é grande, porque ela pode ter 26 se você errou. Se ela tiver 24, você já errou. Agora, se você quer ser mais conservador, não quer correr o risco de errar, você cria um intervalo. Então, eu digo assim, aquela pessoa que está passando tem entre 24 e 26 anos. A chance de você acertar é maior. Mas você é mais conservador, ou seja, você quer correr menos risco. Conservador é aquele que quer correr menos risco. Então, eu falo assim, aquela pessoa tem entre 20 e 30 anos. Percebe que a chance de você acertar aumentou ainda mais, porque a sua margem de erro aumentou. Até que você diz assim, aquela pessoa tem entre 0 e 100. É quase certeza que você vai acertar. O problema é que se você faz uma margem de erro tão grande, a sua estimativa é inútil. Porque qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Não precisa de estatística para fazer um intervalo de confiança tão grande. Mas esse é só um exemplo exagerado para mostrar que a estimativa conservadora ela está se referindo a
probabilidade de erro. Ser conservador, no quesito estimativa, é aquele que quer correr menos risco na sua estimativa. Dito isto, vamos continuar. A gente resume da seguinte forma, que a estimativa para, então, a proporção P com uma certa confiança gama é P mais ou menos uma margem de erro. Se você é otimista, se você é otimista, não, se a sua estimativa é otimista, então você vai usar o próprio P da amostra. Se a sua estimativa não é otimista, você vai usar o 0,5. E agora você deve estar pensando, mas de onde apareceu esse 0,5? Aqui, para onde foi a raiz quadrada? Eu explico aqui, ó. 0,5 vezes 1 menos 0,5. Se eu multiplicar isso, vai dar 0,25. Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. E esse z aqui é o z-score, dividido por raiz de n. Eu posso melhorar ainda mais. Se eu multiplicar por 2 em cima e embaixo, eu vou ter 1 sobre 2 raiz de n. Como eu estou multiplicando por z, que é o z-score, eu multiplico por z aqui em cima. Então, você vai encontrar, escrito de duas formas, a margem de erro para intervalo de confiança para a proporção numa estimativa otimista. Às vezes, você pode encontrar desta forma, ou pode ser desta forma aqui. As duas são equivalentes, vai dar o mesmo resultado. Então, resumindo, o símbolo é P, eu me refiro à proporção na população. P com acento circunflexo, proporção na amostra. Se a minha estimativa é otimista, eu vou usar o P da amostra para variância e o mesmo para o desvio padrão. E a margem de erro vai ficar assim. Se a minha estimativa é conservadora, no lugar do P eu vou usar o 0,5 e a nossa margem de erro fica assim, ou se preferir também pode ser assim, ou pode colocar uma raiz só para tudo isso aqui, em vez de colocar duas raízes, que dá na mesma. Agora vamos dar um exemplo. Numa pesquisa eleitoral, foram entrevistados 1.560 eleitores, sendo que 312 declararam que iriam votar no candidato A. Com uma confiança de 95%, faça uma estimativa para a proporção de eleitores na população que votarão no candidato A. Qual é a fórmula? O que nós queremos saber é a estimativa otimista, conservadora, a amplitude das duas e qual estimativa tem maior margem de erro. Nesse vídeo vamos ficar apenas com a letra A, no outro vídeo a gente vai responder a letra B, C, D e E. Então vamos lá? Eu quero uma estimativa otimista. Então, se é otimista, eu vou usar esta fórmula aqui que está do lado esquerdo. Então eu preciso do P, preciso do Z, preciso do N. Vamos ver o que a gente tem na fórmula. A gente não tem o P, mas a gente consegue calcular. A gente tem o N, que é 1.560. E a gente não tem o Z, mas a gente encontra da seguinte forma. Então vamos lá. Temos o N, tamanho da amostra. Temos o X, que é a quantidade de pessoas que disseram que vão votar no candidato A. Com o X e com o N, eu calculo a proporção de pessoas que vão votar no candidato A, ou a porcentagem, se preferir. O P da amostra é 312 dividido por 1.560, que dá 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Ou seja, 20% das pessoas disseram que vão votar no candidato A. Eu não tenho Z, mas eu tenho o coeficiente de confiança. Ou seja, esse meu intervalo tem uma confiança de 95% de capturar o verdadeiro valor. Então, ó, nós já temos o P, já temos o N, temos esse P aqui, temos esse P aqui. Precisamos calcular este Z. Esse Z a gente calcula através da tabela de distribuição normal, usando para isso o nosso coeficiente de confiança. Então, lá, a tabela de distribuição normal, eu pego o meu Z e divido por 2. E chego em 0,485. Por que divido por 2? Porque a nossa tabela, ela mostra só metade da área da curva da distribuição normal padrão. Existem tabelas que mostram a curva toda. A tabela que a gente está usando mostra só metade, por isso a gente divide por 2. Então, eu devo ir na minha tabela, encontrar qual é o Z, cuja área corresponde a 0,475. Ou, falando de outra forma, qual é o Z
cuja probabilidade corresponde a 0,475. Falando de outra forma, quantos desvios padrão, isso é o significado do Z, eu devo tomar a partir da minha estimativa, de tal forma que a probabilidade de eu capturar o verdadeiro valor seja de 0,475. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma parte da distribuição normal e vamos procurar onde está o 0,475. Está aqui. Esse 0,475 corresponde a quantos desvios padrão? 1,96, ou seja, 1 inteiro, 9 décimos e 6 centésimos. Portanto, o nosso Z corresponde a 1,96 desvios padrão. Voltemos para o nosso problema. Já tenho o Z. Agora eu tenho tudo, basta substituir na fórmula. Aqui, ó, o P da amostra, o Z, o P da amostra e o N. Tenho tudo. Agora é só fazer a conta. 0,2 vezes 1 menos 0,2 dá 0,8. 0,8 vezes 0,2 dá 0,16. Faço essa conta aqui e dá 0,00103. Faço essa conta e vai dar 0,010,127. Quando eu multiplicar isso aqui, eu já terei a margem de erro. Pronto. 0,01985. Esta é a margem de erro. Portanto, terminou o exercício. Nosso intervalo de confiança, com uma confiança de 95%, para estimar as intenções de voto do candidato A é 0,2 mais ou menos 0,01985. Isso aqui é o jeito que normalmente fala na televisão, né? O candidato fulano e tal tem tantos por cento das intenções de voto com uma margem de erro de tantos pontos para mais ou para menos. Aqui a gente vai fazer mais do que isso, a gente vai construir um intervalo de confiança, ou seja, a gente vai fazer essa subtração e essa subtração para obter finalmente o intervalo de confiança, que deu 0,1802, 0,2128, ou seja, o nosso intervalo de confiança, aqui tem um erro, me desculpe, aqui é P, aqui é P, aqui é P, P e P. Não sei se anteriormente estava, aqui também estava errado, P. Olha, todos estavam errados. Vamos corrigindo. Bom, não vou corrigir o anterior, tudo que tiver com P, com Mi, você coloque P aí, porque a estimativa é para a proporção e não é para a média. Vamos seguir em frente, é só esse detalhe, ó. P, P. Aqui é o P. Pronto. O intervalo de confiança para estimar a proporção P da população com uma confiança de 95% é de, arredondando, 0,18 a 0,22. Falando em porcentagem, a estimativa é de 18% a 22%. Então, esse intervalo de 18% a 22% tem uma probabilidade de 95% de capturar a verdadeira intenção de voto da população no candidato A. Mais uma vez, tem um erro aqui, me desculpe, aqui é sempre o P, porque nossa estimativa é para a proporção, não é para a média. Então, como que fica a resposta do exercício? No livro de estatística, por exemplo, afirmamos com uma confiança de 95% que o intervalo 0,18 a 0,22 abarca a proporção de eleitores que pretendem votar no candidato A. Como é que a mesma resposta seria dada, por exemplo, na televisão, no Jornal Nacional? Eles responderiam, ou em qualquer jornal, eles responderiam da seguinte forma: segundo o Instituto de Pesquisa tal, o candidato A tem 20% das intenções de voto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram entrevistados 1.560 eleitores e a confiança da pesquisa é de 95%. Alguém pode estar dizendo, mas de onde eu tirei esse 2%? Eu arredondei aqui, ó. Aqui é 0,019, mas 0,019, se eu multiplicar isso aqui por 100, vai dar, a vírgula vem aqui, vai dar 1,9,
2,85%. Então, eu arredondei isso aqui para 2%, para ficar mais fácil de falar. Então, essa é a resposta que normalmente você encontra no livro de estatística, essa é a resposta que você normalmente encontra na mídia. Espero ter ajudado. Agora fique com a jornada da gatinha Frida estudando estatística.